O nacionalista Ollanta Humala confirmou o favoritismo e as pesquisas de boca de urna apontam que ele venceu o primeiro turno das eleições peruanas. E as projeções indicam que a adversária dele é a filha do ex-presidente Alberto Fujimori. 4 candidatos chegaram às eleições com chances de passar ao segundo turno. O ex-presidente Alejandro Toledo, que no início da campanha aparecia como favorito, votou cedo e alertou aos eleitores que o Peru não poderia voltar ao passado, nem dar um salto no vazio. Ele fazia uma referência a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, e Ollanta Humala, acusado de ser aliado de Hugo Chávez, presidente venezuelano. Humala venceu o primeiro turno de acordo com as pesquisas de boca de urna e deve disputar o segundo turno com Keiko. Os dois fizeram campanhas com apelo popular direcionadas aos peruanos, que não estão sendo beneficiados pelo boom econômico que o país vive. O quarto candidato é o ex-ministro das Finanças, Pablo Kuczynski. O próximo presidente será escolhido no dia 5 de junho, data do segundo turno. Aqui ao meu lado está o pesquisador do Laboratório Tempo Presente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Chaves. Boa noite, Daniel. Boa noite. Daniel, o segundo turno era praticamente certo, né? A possibilidade do segundo turno já era confirmada muito anteriormente, desde a polarização entre o Alejandro Toledo, que hoje já é uma derrota, como a gente pôde assistir, e a Keiko Fujimori. A ascensão do Ollanta Humala no segundo turno coloca um desafio totalmente diferente. Uma polarização entre o que seria essa nova esquerda peruana e a tradição do fujimorismo, do que vem desde o pai dela e agora está sintetizada na sua filha. Pois é, as pesquisas de boca de urna estão mostrando aí que o Humala tem pouco mais de 30% dos votos dos peruanos. O que atraiu os eleitores para o Humala? Que tipo de discurso, no que ele centrou a plataforma dele e que atraiu o voto dos peruanos? A proposta do Humala é uma proposta essencialmente popular. Ela coloca em pauta um assunto que é muito sério no Peru e que não foi colocado durante a gestão de 5 anos de Alan Garcia, que é justamente a distribuição de renda e a geração de empregos. Vale a inclusão social. 25% da economia peruana hoje é informal. Isso é um dado bastante complicado. E apesar desse crescimento ter acontecido com tarifas, com taxas, como a gente chama de taxas chinesas, de quase 10% ao ano, esse desenvolvimento se concentrou muito na faixa litorânea do país. Vale lembrar que o Peru é hoje um país dividido entre Amazônia, Cordilheira dos Andes e litoral. Essa distribuição de renda deve se esticar para o resto do país. Isso foi uma coisa que não aconteceu e que, sem dúvida alguma, é a plataforma do Ollanta Humala. Além da sua representação com origem indígena, tem uma proposta nacionalista, isso sempre tem um agrado muito grande dentro dos eleitores em geral, dentro do Peru. E o que explica esse desempenho da Keiko Fujimori? Além de tudo, a Keiko Fujimori, de ser uma filha do Alberto Fujimori, que se manteve durante 10 anos no poder, é uma personagem carismática hoje. É uma política que sabe lidar com massa, que sabe lidar com retórica e que tem, malgrado a gente goste disso ou não, algum sucesso na gestão econômica do seu pai. Muito boa parte da opinião pública peruana, que é a favor de ligações, por exemplo, com os Estados Unidos ou com o Japão, com países desenvolvidos, vê na Fujimori uma escape com relação a esse nacionalismo popular. A Fujimori seria uma continuação para essa classe média alta e classe média, como a gente chama, do Peru, com relação ao Humala. Ela seria a antítese do que seria esse chavismo, a ideia de que o Peru pode continuar crescendo. O Humala teve uma retomada, ganhou eleitores, principalmente nessas últimas semanas que antecederam a eleição. Sim, esse ganho do eleitorado dessa capa média-baixa deu uma arrancada porque justamente se mostrou um Ollanta Humala diferente de 2006. Não há mais a presença do Hugo Chávez quando ele concorreu concorreu à presidência da República. Exato. Vale lembrar que o Ollanta Humala não é a primeira corrida presidencial que ele participa. Participou também em 2006, também chegou no segundo turno e foi derrotado pelo atual presidente peruano Alan Garcia. No caso, ele foi derrotado porque não só tinha um passado político bastante controverso, com participação à caçada a terroristas, de uma forma bastante complicada, mas também tinha uma presença muito forte do radicalismo, da presença do Hugo Chávez dentro da sua plataforma de governo. E no que ele se mostra diferente nessa eleição? Nessa eleição, o Ollanta Humala se coloca mais a favor de transparência fiscal, de reformas constitucionais menos antissistêmicas, de uma transformação mais moderada do Peru. Ele não vai ser mais o Ollanta Humala de 2006, que queria quebrar o sistema, quebrar uma ruptura imediata com o passado para partir para o novo Peru. Há um entendimento de que o desenvolvimento da sociedade peruana não é um desenvolvimento propício para a radicalidade.
justamente um país tão fragmentado merece um pouco de coesão e de moderação na direção de um futuro melhor, né? Bem rapidamente, para o Brasil, qual seria o candidato que poderia atender aos interesses brasileiros? É difícil falar nesse sentido, só que porque a gente acaba correndo o risco de ter sempre uma opinião muito antagônica ou protagônica com relação a um candidato ou outro. Se for a plataforma da integração regional sul-americana, da chegada do Brasil até o Pacífico, com uma cadeia de valor agregado até essa chegada ao Pacífico, o candidato é Ollanta Humala. Mas esse novo Humala, mesmo assim, é muito complicado. Eu estava observando hoje um comentário espetacular sobre a política peruana. O que demora 100 anos num país desenvolvido, no Peru acontece em um mês. Tudo deve ser acompanhado com muita habilidade e muita atenção.